Olá, sisters, tudo bem? Sejam bem-vindas. Meu nome é Bianca e estamos aqui para iniciarmos uma série de posts sobre aquela personagem que a gente tanto ama, que tanto nos fascina, Claire Elizabeth Beauchamp Random Fraser. E nós não temos apenas um motivo para isso, a gente tem 100 motivos muito especiais, pois Claire faz hoje 100 anos de existência. Então, aproveitamos essa data tão especial e significativa para lançarmos uma teoria chamada carinhosamente de Teoria do Inverso. Sing me a song of a lass that is gone. Essa teoria acredita que quando Claire atravessou as pedras lá em 1945 ou 46, ela estava na realidade voltando ao seu tempo. Mas de onde surgiu essa teoria? Bom, essa teoria surgiu de pesquisas de 3 amigas, de 3 mulheres, D.G. Fraser, Deborah Nunes Campos e Cláudia Osório. Se você está infiltrado aí no mundo das teorias de Outlander, com certeza você já ouviu falar de uma, 2 ou das 3. Elas são mulheres de mente muito ativa e de uma curiosidade super aguçada. E por que essa teoria nasceu? Bom, nasceu porque elas são curiosas, porque elas queriam tanto saber sobre essa personagem que é a Claire. Não quer você também? Todos nós queremos saber. Essa personagem é tão enigmática e tão interessante que a gente quer saber tudo sobre ela. E vem cá, a D.G. falou muito pouco sobre ela nos livros, né? Então resta correr atrás. E graças a Deus nós temos essas 3 mulheres que correram atrás pra gente. Quando a Cláudia se aprofundou nas pesquisas, ela se debateu com um pedaço de uma ideia que surgiu essa teoria inteira. Quando ela falou com as outras duas, elas ficaram, será? Não é possível. Meio não acreditaram na hora, mas depois elas foram pesquisando, foram se aprofundando em dados de história verídica, etc e tal. À medida que as evidências foram crescendo e as discussões foram aumentando, as 3 chegaram à conclusão de que essa teoria pode, na verdade, ser muito real. Segundo essa teoria, Claire nasceu lá, em 1700, correto? E já tem 1 ano. É só a gente fazer uma continha básica, olha. Segundo as informações da Diana Gabaldon, Claire nasceu em 1918. Ela voltou 202 anos atrás no tempo e ela é 5 anos mais velha que Jamie. Fazendo todas essas contas, de acordo com a teoria do inverso, Claire nasceu em... Você sabe? 1721. Segundo Diana Gabaldon, Claire nasceu dia 20 de outubro de 1918. Vai anotando aí. Ela é filha de Henry e Julia Beauchamp. Eles morreram de acidente de carro quando Claire tinha apenas 5 aninhos de idade. Ela então foi criada pelo tio, por parte de pai, Quentin Lambert Beauchamp. Quentin Lambert Beauchamp era um arqueólogo e um historiador, que Claire carinhosamente chamava de tio Lambert. Agora pensa por um minutinho aí. Não é muito curioso Diana Gabaldon escolher logo essas 2 profissões para o tio Lambert? Para quem lê os livros sabe que ao longo da história, Claire faz pouquíssimas referências aos seus pais. A gente consegue lembrar 2 aqui de cabeça. Uma foi no Castelo de Versalhes, quando o James estava jogando xadrez e eles fizeram referência ao nome de bebê, lembra? E a segunda foi na cena cortada do episódio do casamento. Tem uma hora ali que ela fala sobre os pais, sobre o acidente, sobre como foi, etc. Então não temos muitas referências, Diana não deu esse gostinho pra gente. A Claire, segundo o DG, ela tem muita pouca memória do seu tempo de infância. E ela repete isso várias vezes durante o livro. Inclusive eu acho que em alguns momentos da série também ela fala. Mas ela lembra que a sua mãe morreu aos 32 anos de idade. Vamos fazer uma continha, a gente percebe que se ela morreu aos 32 anos de idade, porque Claire tinha 5 anos, ela pariu com 27 anos de idade. O que, se você for pensar, já é o momento tardio da vida para 1700, para 1950, 60 ou 70. Tio Lambert uma vez disse a Claire que ela tinha os mesmos olhos da mãe. E falando em olhos, vocês lembram do comedor de pecados? Vocês lembram que Claire ficou totalmente desestabilizada ao olhar para ele? Não é interessante por que chegou a assustar tanto ela encarar o comedor de pecado nos olhos? Chegou a ponto do Jamie ter que apará-la para ela não cair dura no chão no meio de um velório. Não é interessante isso? Muito estranho, e essa estranheza gera milhões de perguntas sem respostas ainda.
Seria ele, talvez, um parente perdido da Claire aí nessa travessia do tempo? Caso vocês não lembrem quem é o comedor de pecados ou em qual trecho ele está, vamos colocar aqui nos comentários, que aí você pode dar uma lida, ok? Mas, gente, por que Claire, essa mulher tão destemida, ficaria abalada olhando para os olhos de um comedor de pecados? Você sabe, você lembra o que é o comedor de pecados e o que ele faz? Não? Então, peraí, senta aqui que nós vamos te explicar. Antigamente, era muito comum que o padre fosse ao leito de morte fazer uma extrema unção. O que é uma extrema unção? Seria nada mais, nada menos do que um ritual de passagem para levar aquela pessoa que estava morrendo numa passagem tranquila para os braços de Deus, para a casa de Deus. E isso era um ritual muito comum na época, até na Idade Média mesmo, de países religiosos, como a Escócia, a Inglaterra e os países de Gales. Naquela época era comum colocar em cima do peito da pessoa falecida um pedaço de pão. Então o devorador de pecado, ao comer o pão, literalmente, ele também, simbolicamente, comia os pecados das pessoas, limpando as más ações dela e trazendo para si. Então, na Idade Média e nesses 3 países, esse ritual era feito por uma pessoa chamada devorador de pecados, ou comedor de pecados. No caso, a diferença entre eles e o padre seria uma única. O padre realiza esse ritual durante a morte da pessoa, para que ela chegue tranquilamente aos braços de Deus. O devorador de pecado, ele faz após a morte, então ele realizava esse ritual depois que a pessoa já tinha falecido. A igreja não aceitava os devoradores de pecado, eles eram vistos como membros da baixa sociedade. Até porque, uma vez que eles comem o pecado e levam para si as ações ruins, essas ações e esses pecados ficam neles. Então muitos eram mendigos e muitos não eram aceitos pela sociedade nem pela igreja. Algumas pessoas, na época, chegavam a dizer que o devorador de pecado nada mais é do que uma pessoa com fome querendo comer um pedaço de pão. Vamos falar agora sobre Frank. Sim, precisamos falar sobre Frank. Como ele conheceu Claire? Como que esse romance começou? De onde surgiu? Bom, na verdade, Frank conheceu o tio Lambert. Ele foi até o tio Lambert para fazer uma visita profissional. Como vocês sabem, Frank é historiador. E tio Lambert também é historiador e arqueólogo. Nessa visita, ele conheceu Claire. Eles se casaram em 1937. Passaram 2 dias de lua de mel na Escócia. Após casada, Claire continuava vivendo aquela vida de nômade. Bom, primeiro porque com o tio Lambert ele era arqueólogo e historiador. E depois com Frank, também historiador, ficava indo de um lado para o outro. E é engraçado, vou fazer um parênteses aqui, é que quando Claire casa com Jamie, ela também vive uma vida de nômade. Será que o destino de Claire é ser nômade? Ou será que em algum momento da história dela ela vai achar o seu lugar no mundo? Daí veio a Segunda Guerra Mundial e cada um foi para o lado. Claire foi servir como enfermeira e Frank foi servir como um agente secreto do MI6. E assim eles ficaram o tempo da guerra separados. Dia 2 de setembro de 1945 foi o término da Segunda Guerra Mundial. E Claire e Frank resolveram voltar para a Escócia e fazer de novo uma lua de mel. Vale um adendo aqui. Na impressão americana de Outlander, Claire atravessa as pedras em 1945. A data foi mudada na impressão do Reino Unido, publicada como Cross Stitch, para 1946, uma vez que o editor não achou que 1945 era um ano razoável para Claire e Frank fazerem sua viagem de volta às Terras Altas, porque era o final da guerra, porque algumas barreiras ainda estavam fechadas e não era um ambiente muito propício. Então eles mudaram. DG, com toda a sua sensibilidade, nos explicou que a personagem de Claire nasceu como se fosse um cogumelo. Ela simplesmente brotou da terra e foi dando-se a conhecer. E a Diana Gabaldon foi conhecendo ela ao longo do tempo. A única coisa que ela tinha certeza é que aquela personagem era inglesa. O resto foi nascendo junto com a história. Para entender um pouco a teoria do inverso, a gente precisa mergulhar um pouquinho na Claire. Então nós vamos falar sobre a personalidade dela. A gente sabe que o gene de viajante do tempo é hereditário. Porém, Diana Gabaldon nunca explicou, até hoje, se ela parte do pai ou parte da mãe. No mundo paralelo de Diana Gabaldon,
ela pouco revela pra gente quem é, na verdade, Claire Elizabeth Beauchamp Randall Fraser. Interessante isso, não? Porque ela é, de fato, uma das estrelas do livro, uma das estrelas da série. E ao mesmo tempo que ela fala tudo sobre o Jaime, ela fala quase nada sobre a Claire. Isso é, no mínimo, curioso. Por isso essas 3 meninas ficaram ó de antenas ligadas. E graças a elas temos hoje uma explicação, que é a teoria do inverso. Vamos continuar? O nome Claire nasceu, surpreendentemente, de um filme chamado A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Não sei se você viu, é um filme até lindo da Meryl Streep. A atriz principal chama Clara. E Clara é um nome muito sugestivo. Primeiro porque vem de clara evidência. E segundo que Clara era uma vidente. Então isso tudo ajudou a Diana Gabaldon a formar o personagem da Claire, que também é uma personagem muito espiritualista, né? No mínimo, já que ela viaja no tempo. Casa dos Espíritos, como Outlander, também começou como um livro. Isabel Allende, durante toda a história, ela cita muito Clara e Clara Evidente. E Diana Gabaldon disse que isso ficou rodando na mente dela. Então, quando ela sabia que essa personagem existia, o nome já estava ali meio que na cabeça dela. Foi só realmente achar mesmo. Por isso que nasceu Claire, que vem de Clara. E o Elizabeth? Bom, o Elizabeth, Diana disse que foi simplesmente porque soou bem. E daí nasceu Claire Elizabeth Beauchamp. E Beauchamp vem como resultado de pesquisas da Diana. Isso apontou, é claro, para o relacionamento claro que existe na série entre França e Escócia e a importância disso tudo na Revolução Jacobita. Para tanto, parecia assim indesejável que Claire tivesse um nome francês, caso seja útil usá-lo em decorrer da história. E também porque no ensino médio, Diana Gabaldon tinha um professor chamado Beauchamp e ela percebeu que essa pronúncia era diferente nos Estados Unidos, que era diferente na França, que esse nome simplesmente se encaixava bem. Ao nomeá-la Claire Elizabeth Beauchamp, ela rapidamente assumiu o controle da sua história e começou a contá-la. Gabaldon conta que decidiu não contrariar a si mesma e continuou ouvindo para saber o que iria acontecer. O resumo: Claire sempre foi nômade na vida, com tio Lambert, com Frank e com Jaime. Nômade que é, camaleoa que é, obviamente, durante a saga Outlander, Claire também vai ter muitos nomes. O primeiro que a gente conhece, que ela foi batizada, Claire Beauchamp, Claire Elizabeth Beauchamp. Mas e os outros, você lembra? Vamos contar os nomes que Claire já teve? Então vamos lá. Claire Elizabeth Beauchamp, Claire Randall, Claire Fraser, Madonna, Lady of Lallybroch, Lady Jane, La Dame Blanche, The White Witch, Sorja, Mrs. Malcolm, o Corvo Branco, a Curandeira e a nossa última e favorita, Sassenach. Agora que a gente já sabe um pouco mais sobre o passado da Claire, como foi a vida dela, os detalhes da família dela que a Diana Gabaldon passou, você está pronta para mergulhar e entrar dentro da teoria do inverso. Lembre-se, a teoria diz, em 1945 ou 46, quando Claire volta 202 anos na Pedra, ela está, na verdade, retornando ao seu tempo. Mas como? Como que essas 3 mulheres chegaram a essa teoria? Pois bem, isso é assunto para o próximo vídeo, ok? Um beijo e até mais!